A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todos os alunos do CETEC, que Deus os abençoe rique e abundantemente, que Deus os restaure, os renove, os fortaleça e os sustente. E nesta noite, ou seja, amanhã ou à tarde, o momento em que vocês estiverem ouvindo esse vídeo, nós estaremos iniciando a aula de soteriologia e eclesiologia, ou seja, a doutrina da salvação e da igreja, a doutrina da igreja. Nesse tempo de pandemia, onde há esse isolamento social, eu queria estar com meus irmãos, queria estar compartilhando esses conhecimentos, alguma parte desse conteúdo, não virtualmente, queria estar junto com os irmãos, mas aprove Deus de nós estarmos dessa forma. Então, graças a Deus por isto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar as nossas mentes, nossos corações, as nossas vidas e nos dar esclarecimento, nos orientar, nos instruir acerca das Escrituras. Que o Senhor guarde as nossas vidas em todo tempo, em todo instante. E que nessas disciplinas, que é, na verdade, Teologia Sistemática 3, que estamos dando início hoje, e que nós possamos estar muito atentos, com o nosso coração aberto e com o nosso coração sinceramente querendo ouvir de Deus o que Ele tem para nos revelar através das Escrituras. É um estudo que nós precisamos, não somente, irmãos, estar ouvindo ou vendo um vídeo, mas aprimorar um pouco mais, nos aprofundar em ler as Escrituras. Os irmãos poderão estar estudando no livro-texto e fazendo pesquisa. Eu já tenho compartilhado com os irmãos algum outro material de apoio. Tenho trabalhado com outros recursos também, tenho compartilhado outro recurso, não é somente o vídeo, mas existem recursos como o que eu já compartilhei com os irmãos, o PowerPoint, que é um planejamento, que é uma aula em que nós estamos trabalhando e ali contém pontos essenciais do conteúdo da disciplina que foi previamente preparado e disponibilizado para os irmãos como um recurso metodológico dentro da pedagogia, da didática, para que os irmãos pudessem estar tendo a oportunidade de manusear material e de ter em mão algo que pudesse acrescentar no seu conhecimento acadêmico. Bom, em soteriologia, nessa introdução, nós vamos estar orando, em eclesiologia também, para que o Senhor possa nos orientar nessa introdução e que essas aulas sejam uma bênção para as nossas vidas, a todos quanto puderem ouvir a palavra de Deus e esse estudo. Que Deus, em nome de Jesus, nos orienta, nos esclareça, nos fortaleça. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta aula, abençoa todas as vidas, as mentes, os corações que estarão, Senhor, por este espaço de tempo, Senhor, também ouvindo e se alegrando no Senhor pela palavra, pelo estudo que nós estaremos, ó Deus, compartilhando, ministrando, tudo aquilo que o Senhor graciosamente, através da Tua palavra, tem nos instruído e nos orientado e estudando, Senhor, de uma forma sistemática, Senhor, a Tua palavra. Abençoa, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que soteriologia é a doutrina da salvação. E a salvação, ela foi preparada para o mundo que estava perdido. E essa salvação, ela nasceu no coração de um Deus de graça, de amor, de misericórdia, um Deus amoroso. E por isso nós estamos nos alegrando por essa disciplina que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque Deus, Ele é a origem da nossa salvação. No dia em que o homem pecou, houve a queda do homem, ali também houve a promessa que o Senhor levantaria um Salvador, que
veria da semente da mulher, e ela esmagaria sua cabeça. Então, ali, enquanto entrou o pecado, também Deus mostrou o antídoto para essa geração, para a humanidade. E o Senhor, quando providenciou o Salvador para a nossa alma, para as nossas vidas, para o nosso coração, para a humanidade, Deus prometeu enviar um Salvador, e ele disse aqui a respeito da mulher, ele falou, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E essa promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela vem nos apontando, de acordo com a palavra em Efésios, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, em Gálatas 4, versículo 4, que é a promessa que cumpriu-se literalmente, né, na pessoa de Jesus, sendo uma expressão do amor divino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito. Ele preparou a salvação gloriosa para todos quanto receberem ao Senhor Jesus Cristo e não rejeitarem a oportunidade que nos é dada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, neste tempo, abraçar a doutrina da salvação, da reconciliação, ou seja, ao momento em que nós abraçamos, não ficar engavetada, guardada numa prateleira, mas que nós possamos compartilhar com todos quanto puderem ouvir a nossa voz e a pregação do Evangelho das Boas Novas. Porque a palavra do Senhor nos garante, como a origem da salvação está em Deus, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. A morte na cruz, ela foi algo excepcional, tremendo, maravilhoso, que foi feito no coração de Deus, lá na eternidade, depois concretizada para as nossas vidas. Jesus estava com Deus na eternidade e abriu mão por um tempo da sua glória e veio como homem, nasceu de uma mulher e cresceu e ministrou aqui, deixou a sua palavra e morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Porque foi por um grande amor de Deus que nós estamos aqui hoje, reunidos e aprendendo a palavra do Senhor. Foi Ele que pagou o maior sacrifício na cruz do Calvário. E foi pela sua graça, foi pela sua justiça que Ele pagou um preço de sangue para as nossas vidas. Como está em Hebreus 9, dos versículos 24 a 26. Na cruz foram provados e mantidos alguns pontos essenciais que acompanham a nossa salvação. Ali na cruz estava o amor de Deus sendo derramado para toda a humanidade. Quando digo toda, é para que todos os homens, ao ouvir o evangelho da graça e da salvação, viessem a ser salvos. Em Romanos capítulo 5, dos versículos 8 a 10, podemos ler e presenciar ali o grande amor de Deus. A sabedoria de Deus, ele se revelou na cruz do Calvário, como uma profundidade insondável do seu grande e infinito amor, em 1 Coríntios capítulo 1, dos versículos 18 até 25. Na cruz foi demonstrado o poder de Deus, a graça. Em 1 Coríntios capítulo 1, 24 ao versículo 25. Ali também não foi somente o amor, a sabedoria, o poder, mas a justiça de Deus estava ali sendo colocado. Ele estava nos justificando. E diante dos céus e de todo o inferno e de todo o mundo, a sua palavra foi cumprida. Ali
quando o Senhor Deus, ele deu o seu filho, ele estava, né? Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Ali está a demonstração de amor, de graça, de perdão, de misericórdia e de justiça. Ali foi revelado o poder de Deus. Jesus é o único meio de salvação. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele será o salvador do seu povo e dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. Então, Jesus é o único meio de salvação. Que palavra gloriosa! E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Salvador, ele é esperado, desejado de todas as nações, é o nosso Deus. Jesus foi desde o seu nascimento chamado o Salvador, em Lucas capítulo 2, versículo 11. Porque ele veio para salvar, ele veio resgatar o que havia se perdido. Quando ele andava aqui na terra, vez após outra, em todo tempo, continuamente, ele disse: a tua fé te salvou. Quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele disse: a tua fé te salvou, não é? E foram tantas pessoas, o centurião de Cafarnaum, e foi o cego, e foram inúmeras pessoas que provaram da graça, do amor, da misericórdia, da salvação do Senhor. Ele veio realmente para quê? Para buscar e salvar o que se havia perdido, em Lucas 19, versículo 10. Quando ele resgatou Zaqueu, Zaqueu recebeu Jesus gostoso na sua casa, no seu coração, na sua vida. E ele passou por toda a multidão e ficou naquela figueira brava. E quando ele foi ao encontro de Jesus, Jesus foi ao encontro dele, olhou para ele lá no alto da figueira e disse que era para ele descer, porque convinha que ele pousasse na casa de Zaqueu. Essa é a gloriosa salvação do Senhor. Ele entra na casa do pecador para resgatar o pecador e para nos livrar do jugo do pecado. Jesus ganhou a nossa salvação por sua morte lá na cruz. Nós estaremos observando que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, em Colossenses 1, versículo 10. Deus, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus. O Senhor nos reconciliou. Em Efésios 2, versículo 16. Pois que pelo sangue de Cristo chegastes perto. Somente pelo poder do sangue de Jesus nós chegamos perto de Deus. O Senhor nos reconcilia, porque já o sangue dos animais, dos touros, já não era o suficiente para a salvação do homem. Era preciso o sacrifício que de uma vez por toda levasse esse homem a Deus, e seria Jesus Cristo. E ali, a rude cruz que se erigiu, naquele louvor que nós adoramos muito, Senhor, na sua mensagem ela se tornou eterna, como uma cruz que aponta para várias direções, para cima, para baixo, para o lado da direita, para o lado da esquerda. A cruz aponta para várias direções, ou seja, o Senhor quer alcançar a toda a humanidade. O Senhor quer alcançar as vidas aonde quer que ela estiver. Aonde estiver uma alma, onde estiver uma vida, o Senhor tem interesse de alcançar. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. As boas novas também são chamadas de o evangelho da salvação, em Efésios capítulo 1, versículo 13. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ensinai a todas as nações, Mateus também 28, 18 e 19. E todos quantos estavam ali como testemunhas que são, tanto em Jerusalém, também como na Judéia e em Samaria, até os confins da terra, como está em Atos capítulo 1, versículo 8.
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. E com isso ficou mais do que provado que essa mensagem atinge e é global, é para toda a humanidade, é para alcance de todos, quanto ouvirem e atenderem ao chamado para a tão gloriosa salvação. Todos os povos são convidados a procurar a Jesus Cristo, a procurar por essa salvação. Em Isaías 55, versículo 1. Jesus morreu não por um grupo de pessoas, mas ele morreu por toda a humanidade. Deus chamou a humanidade para que, através de Jesus Cristo, encontrasse a salvação. E todos os que crerem nele estão, por seus méritos, os méritos de Cristo, sendo beneficiados com uma eterna salvação. E quando nós falamos de salvação, nós entendemos que o Senhor, ele nos chamou e nos predestinou no sentido de ver a necessidade dessa salvação que é tão gloriosa. Ou seja, quando vem do grego prorizo e aparece 6 vezes no Novo Testamento, uma vez é traduzida que ordenou antes, em 1 Coríntios 2, versículo 7, e outra vez anteriormente determinado, em Atos capítulo 4, 28, e 4 vezes por predestinar em Efésios capítulo 1, dos versículos 5, 11. A palavra predestinar, ela vem significar destinar por antecipação, ou seja, a Bíblia, ela vai nos dar respaldo para dizer que o plano de salvação, ele estava dentro do coração de Deus antes da fundação do mundo. Deus já estava preparando formas e meios de nos salvar em Cristo Jesus. Ele nos predestinou, amado. A predestinação que nós entendemos é que ele nos predestinou para ser filhos de adoção em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus nos foi dado por sacrifício pela expiação dos nossos pecados e foi morto desde a eternidade. Assim a Bíblia ela vai nos respaldar que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, como está em Apocalipse 13, versículo 8, dizendo que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo era o cordeiro imaculado, ele era o cordeiro incontaminado, ele foi conhecido antes da fundação do mundo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele nos predestinou para ser seus filhos por adoção, ele nos chamou, ele nos elegeu, nós estávamos no coração e no plano de Deus. Desta forma, Deus nos chamou e nos predestinou. E quando nós observamos a finalidade da nossa salvação por Jesus Cristo, ele está dizendo que Deus, ele nos chamou, sendo ainda nós pecadores, e que por Jesus nós fomos feitos filhos de adoção. Quem adota uma criança atribui-lhe todos os direitos que lhe são devido. A Bíblia mostra vários exemplos, né? A predestinação para sermos filhos de adoção, que a Bíblia ela está nos colocando, em que ela nos enfatiza e nos fala, e que muitas das vezes é palco de controvérsias e de debates em várias mesas de congressos, de seminários, nós podemos aqui dizer o seguinte, que ele vai se referir que nós estamos em Cristo chamados, escolhidos, separados, eleitos pelo seu grande e infinito amor. Dessa maneira, incontestavelmente, foi definido que a predestinação, na verdade, ela vai se referir aos que esperam em Jesus Cristo como meio da sua salvação, conforme a esperança do Evangelho. Em Colossenses 1, versículo 23, os quais serão agraciados com o dom gratuito da salvação. Todos são convocados,
todos são convidados a receberem ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Desta forma é que nós entendemos essa predestinação. Não para entrar em eternos debates como existem realmente. Então, Deus nos libertou, nós fomos transformados à sua imagem e semelhança, à imagem do seu Filho, a qual é a expressão da imagem de Deus. Coisa gloriosa. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo experimentam, através da salvação, o revestimento do novo homem. Nós experimentamos que fomos renovados no Senhor. Que esse revestimento do novo homem, ele se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, em Colossenses 3, versículo 10. Assim, Deus foi predeterminado por Deus para ser o modelo, a fim de que muitos irmãos, por meio dele, alcancem a imagem cuja semelhança Deus no princípio criou no homem e que é resgatado em Cristo novamente através da salvação do sangue do Cordeiro. Em Gênesis 1:27, lá atrás houve uma queda, mas o Senhor providenciou o antídoto, a salvação para o homem. Nós temos a liberdade de escolha e essa liberdade, Deus espera que cada homem ele defina a sua posição quanto ao meio da salvação que ele projetou desde a eternidade para o homem, para as nossas vidas. Aquele que aceita Jesus, ele fica enriquecido, pois ele é salvo porque aceitou a Jesus Cristo e o meio pelo qual Deus nos ofereceu o seu Filho como sacrifício. Ele é adotado como filho de Deus e a graça de Deus opera nele para que alcance a imagem do Filho de Deus. Romanos 8, versículos 29 e 30. Aquele, porém, que não aceita Jesus Cristo, ele está perdido. Em Marcos 16 vai estar falando. Mas esse não é o plano de Deus. O plano e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E que todos venham a ter este conhecimento e tenham essa oportunidade de reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Ou seja, o próprio Jesus, ele é o sinônimo da salvação. Quando o velho Simeão, ele tomou Jesus nos seus braços e ele disse, cheio do Espírito Santo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Em Lucas capítulo 2, nos versículos 29 e 30. Ele estava dizendo que quando ele estava diante daquele momento glorioso, ele percebeu a salvação e a recebeu na sua vida. Porque a salvação está em Cristo Jesus. Nele habita todas as qualidades salvíficas para a humanidade. Ele é a nossa propiciação. Ele fez a propiciação dos nossos pecados. Ora, aqui diz, para revelar o Pai, João, ele se revelou. O que ele fez? Ele se tornou o fiel e sumo sacerdote das nossas vidas. Então, ele se fez a propiciação em nosso lugar. Ele se fez propício a uma salvação gloriosa. Temos assim, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, a propiciação não apenas como uma doutrina bíblica a seu respeito, mas conhecendo que só Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o fundamento, ele é o fundamento da nossa salvação. Jesus, ele não é uma vida, ele é a vida. Que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a vida, não uma vida comum, mas a vida com abundância em Cristo Jesus. Ele é o tronco da vida, o qual os crentes estão enxertados, ou seja, nós somos as varas que estamos enxertados na videira verdadeira. Ele é o tronco e a qual a raiz está firmada e alimentando as nossas almas, alimentando as nossas vidas.
A salvação, ela é o que? Ela parte do princípio que salvação é a aceitação da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. E para ser salvo, importa vir a Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador. E quando recebemos a Ele, a sua palavra como parte dele mesmo, nós temos vida e vida com abundância. O homem se identifica com Jesus e com a sua palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,17. Esta aceitação de Jesus independe de um amplo conhecimento das doutrinas da Bíblia. Você não precisa ter um amplo conhecimento das doutrinas da Bíblia para você ser salvo. Você precisa apenas reconhecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e abraçar essa oportunidade. Em tempo aceitável, reconhecer o sacrifício de Cristo e se voltar a Ele, recebendo graciosamente esse dom maravilhoso. Aceitá-lo significa experimentar um contato com Cristo para uma nova experiência. Você vai ter novas experiências com o Cristo vivo, e ter a vida vivificada significa que nós vamos estar sendo transformados. E como diz na palavra do Senhor, quando nós estamos em Cristo, nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Assim é a salvação. Então, nós, paulatinamente, continuamente, nós vamos caminhando com o Senhor e sendo salvos a todo dia, minuto e segundo, em graça, em misericórdia, e provando a misericórdia dele, nos entregando e experimentando junto com ele a sua maravilhosa graça. E nele nós somos crucificados também. Quando nós temos Cristo, nós fomos crucificados nele. Quando estamos em Cristo, nós também fomos mortos em Cristo. Quando o crente tem contato com Jesus, ele começa a entender isto, tá, irmão? Que ele está crucificado com Cristo, que ele está morto em Cristo Jesus, que ele está sepultado em Cristo Jesus, ele é vivificado em Cristo Jesus, ele é ressuscitado com Cristo Jesus, ele fica disposto até a sofrer com Cristo Jesus, ele tem a esperança de ser glorificado em Cristo Jesus, ainda que morto, ressuscitaremos em Cristo Jesus, porque ele é autor e consumador da salvação. A doutrina da salvação se baseia na doutrina de Jesus, ou seja, a doutrina da salvação, a base dela é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é autor da salvação. Então, a salvação é obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo, não sendo possível alcançar por méritos humanos, por sacrifícios humanos. Quando o pecador abre o coração e recebe a Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele se une a ele de forma maravilhosa. E ele entra através dessa nova postura numa experiência com Cristo, a experiência salvífica. A doutrina da salvação, ela vai dizer o seguinte, que quando nós iniciamos o estudo da doutrina da salvação, ela vai nos mostrar que nós vamos ver que Jesus é o personagem central de todas as coisas, e tudo está voltado para ele, ou seja, a experiência inicial da nossa salvação, a continuação da nossa salvação e a preservação da nossa salvação. Compreendeu? Então, nós precisamos entender que essas grandes verdades, a experiência inicial da nossa salvação, mas ela não parou aí. Ela é contínua, diuturnamente precisa estar sendo cuidada. Ela precisa haver um zelo para que nós possamos experimentar a todo dia essa gloriosa salvação em Cristo Jesus e continuar
salvos e continuar nessa experiência de salvação. Ou seja, preservar, continuar, ter experiência da salvação em Cristo Jesus. E a salvação significa o quê? Em primeiro lugar, nós fomos livres de um grande perigo. Nós escapamos de um grande perigo. A Bíblia fala de salvação, ou seja, de uma libertação tremenda, porque nós não podemos viver sem Deus. Ou seja, quando fala salvação, do grego é soterion, que significa tornar ao estado perfeito, ou restaurar da queda restaurar o que a queda causou. A salvação, ela desfaz as obras do diabo na vida do pecador. E ele passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. A salvação, ela é a expressão do poder de Deus. Então vamos abraçar a salvação. Vamos aprender com Deus, né? As coisas maravilhosas que Ele tem para nos ensinar. E nesse estudo vamos entender, né? Como é essa expressão de salvação, como é esse receber ao Senhor Jesus Cristo de uma forma gostosa, maravilhosa, as bênçãos que está atrelada à salvação daquele que recebe a Jesus. Nós precisamos entender quais são elas. E a salvação, ela entende que ela passa pelo processo do arrependimento, da regeneração. Ela foi feita pela expiação do nosso pecado, pela propiciação, né? Jesus se tornou a propiciação das nossas vidas. Então foi preciso haver expiação, foi preciso haver a regeneração na vida deste homem, deste pecador, depois da queda. E atrelada a este conceito, o arrependimento, a conversão e a vida de justificação em Cristo Jesus. Não é? E nós, uma vez que nós entendemos alguns pontos que a salvação, ela vem nos abraçar, nos alcançar, nós começamos a nos regozijar. Nós já nos regozijamos em Cristo, já nos alegramos na presença e na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós fomos feitos nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, amados irmãos. A salvação, ela vai provocar transformação total na vida daquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo e na nossa relação com Deus, na nossa vida, a transformação total nas nossas vidas, no nosso relacionamento para com Deus e dando-nos uma nova posição diante do mundo e perante o nosso adversário. As experiências recebidas pela salvação, elas irão se expressar por diferentes nomes, das quais eu já mencionei aqui agora. E nesse caminho, nós vamos entendendo que a salvação, irmãos, ela é algo tão glorioso porque Jesus, ele veio para resgatar, ele veio para buscar, ele veio para salvar e ele veio para se revelar de uma forma gloriosa. Quando Paulo lhe falou, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E nós sabemos, amados, que a salvação, ela é manifesta de uma forma gloriosa, universal, a toda a humanidade. E nós vamos estar estendendo esse estudo de uma forma gloriosa, e nós vamos estar entendendo como essa salvação ela vai se evidenciar, não é? As evidências internas e externas da salvação, de que maneira nós vamos perceber a manifestação da certeza da salvação em Cristo Jesus. Por que nós estamos hoje aqui nessa sala de aula? Por que nós estamos aqui aprendendo? Porque a experiência da salvação, ela faz cessar o medo da morte, que na outra disciplina nós estávamos
aprendendo sobre o que o pecado trouxe: a morte física, a morte espiritual e a segunda morte. E por que a salvação ela faz cessar esse medo da morte? Porque os salvos não estão mais condenados, mas salvos em Cristo Jesus. Porque a morte ela constitui agora em Cristo Jesus, e uma vez salvo em Cristo Jesus, uma porta para chegarmos na pessoa do Senhor Jesus. Porque eu não tenho mais medo da morte, porque através da salvação o crente recebe uma nova vida, ele recebe esperança. Ele é cidadão do céu. E também a palavra diz que tudo que concerne as coisas do céu, ela faz o nosso coração aquecer, ela faz o nosso coração se alegrar, faz ter alegria e gozo no Espírito Santo, porque nós temos esperança e não estamos mais atrelados a uma vida que estava condenada à morte, mas agora ela tem vida e vida com abundância. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, quando nós estamos nele, nós temos esperança. Nós estamos falando da salvação, da esperança eterna que está guardada para os salvos. A todos, quanto não deixar passar esta oportunidade. As evidências são gloriosas na vida de alguém que nasceu de novo. E nós podemos perceber que a evidência externa, ela vem acompanhada de fruto de arrependimento. Então, quando as pessoas olharem para mim, para você, ela precisa não somente ouvir a mensagem, mas ver o testemunho de uma vida que foi transformada em Cristo Jesus. Precisa haver fruto de arrependimento. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais, quem estava no adultério não estará mais no adultério, quem era soberbo, que estava com altivez, com arrogância, com concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, que estava envolvido em luxúria, em prostituição, engano e mentira, e por aí vai, enumerando toda a série de pecados, tantos os mais absurdos quanto aqueles que as pessoas determinam até dentro de alguma lista, que não seja tão, mas pecado é pecado, seja ele pequeno ou grande. O que nós precisamos é saber que uma vez que o Senhor nos salva, nós vivemos numa novidade de vida e precisa haver na nossa vida fruto de arrependimento, como está em Mateus capítulo 3, no versículo 8. E esses frutos, eles são indispensáveis, pois a palavra do Senhor vai dizer: por seus frutos os conhecereis. Sabe de uma coisa, irmãos? O mundo está olhando para nós e espera ver em nós uma árvore boa e que tenha bons frutos. Ninguém vai colher abacate da macieira. Ninguém vai colher maçã do abacateiro. Nós precisamos ser uma boa árvore que dê bons frutos. Ou seja, aquele que não possuir bons frutos ou fruto de arrependimento, ele vai demonstrar o quê? Que ele não se arrependeu, que ele não nasceu de novo, que está faltando alguma coisa, que o Senhor Jesus não entrou de uma forma plena no seu coração, que ele é apenas um mero espectador, que ele, o indivíduo que não apresenta fruto de arrependimento, ele vai demonstrar que ele, vamos dizer, que ele está na casa do Senhor, mas que ele está ouvindo a palavra, mas não deixou a palavra entrar para lavar, para limpar, e não deixou Jesus tomar conta da sua vida por completo. Mas quando nós deixamos Jesus entrar de uma forma gloriosa e abraçamos tão gloriosa salvação e oportunidade, não deixamos passar, a nossa vida produz frutos de arrependimento, de forma que os que nos veem, eles serão atraídos para essa gloriosa salvação, porque eles verão testemunho novo, eles verão a nova vida em Cristo Jesus. Então, vamos, neste estudo de soteriologia e eclesiologia, aprender um pouco mais acerca da palavra do Senhor.
Aquele que é nascido de Deus, ele guarda a palavra do Senhor. Quem nasce de novo, ele ama seus irmãos. Quem nasce de novo, ele tem a presença do Senhor. Aquele que não ama, ele não conhece a Deus. O arrependimento, ele expressa a transformação no interior deste homem, que dentro do coração dele gerou uma tristeza profunda pelos pecados que foram praticados, levando ele a se arrepender, a pedir perdão e voltar-se para o Senhor e ter uma nova vida. O arrependimento, ele está atrelado à conversão. Vem a regeneração, vem o arrependimento e a conversão, que constitui uma só experiência. Porém, ela é expressa de formas que nós possamos entender e esmiuçar esta ideia para melhor apreensão de saberes e de conhecimento acerca da doutrina da salvação. Que nós possamos abrir o nosso coração para essa nova disciplina e nos alegrar por tão gloriosa salvação que o Senhor deixou para nossas vidas. Assim como também a igreja que ela foi estabelecida pelo Senhor Deus. Ele havia projetado a igreja desde a fundação dos séculos. Quando Jesus, na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, veio e iniciou a sua missão, ele começou a ser revelado aquele mistério de Deus, e os homens que iam se convertendo através da pregação de Cristo Jesus, eles começaram a seguir a Jesus Cristo e a se congregar em Cristo, em Efésios capítulo 1, no versículo 10. Os irmãos começam a observar que gloriosa presença e graça do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se congregar em Cristo, que palavra profunda. De modo natural, formou-se em torno de Jesus Cristo um agrupamento de pessoas que foi, na verdade, todos quanto iam reconhecendo a Jesus, aceitando o Evangelho, caminhando com Jesus, ouvindo a palavra de salvação e do reino, eles começaram a seguir a Jesus de sobremaneira, né, que a igreja ia crescendo dessa forma. Ali estava a igreja, não institucionalizada, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos quanto entravam no reino. Porque a igreja, ela não é o reino, ela é a agência do reino de Deus. Quando nós falamos sobre igreja, Jesus falou sobre a sua igreja dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, em Mateus 16, versículo 18, referindo-se à confissão de Pedro que havia declarado na sua fé: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, em Mateus 16, 16. O início da igreja foi simples, foi maravilhoso, no sentido de que Jesus veio inaugurar o reino e veio implantar o reino de Deus sobre a terra, e ele veio trazer a sua salvação em si mesmo, e Jesus como centro da salvação e centro de tudo, só havia a salvação na sua pessoa, e ele veio para atender aqueles que estavam necessitando de uma tão gloriosa libertação e salvação. E a igreja, então, ela vai nascendo, ela vai crescendo em torno da pregação das Escrituras, da palavra, do Evangelho, que significa as boas novas do Senhor. Somente quando o Espírito Santo ele foi derramado sobre os discípulos e eles foram batizados com grande poder, lá em Atos, né? Em Atos capítulo 8, também quando eles estavam lá em Jerusalém, e a palavra do Senhor, ele disse em Lucas: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, esperando a promessa, essa promessa da palavra do Senhor, o cumprimento dessa promessa, e ali eles estavam reunidos, e quando foram revestidos de poder, aquela igreja ela foi estabelecida pelo Senhor. Ela foi estabelecida com grande autoridade. Então ela já existia e ela foi reconhecida ali em Pentecoste.
de uma forma gloriosa e tremenda. O mistério de Deus, então, irmãos, que estava guardado no coração de Deus desde o princípio dos séculos, estava agora revelado. Qual era esse mistério que estava guardado e revelado, estava guardado no coração de Deus e agora foi revelado? A igreja. A igreja que é a forma, o meio na dispensação do Novo Testamento, ela surge em cena e ela começa a agregar outras pessoas através de Pedro na pregação daquele sermão, onde no primeiro sermão, ali quase 3.000 almas se voltaram para o Senhor e eles começaram a achar a palavra tão atrativa que eles começaram a dizer o que eu preciso fazer para ser salvo. E a palavra não mudou, ela é forte e ela começa a falar também para você que está ouvindo esse estudo também. O projetista da igreja é Deus, tá? Nada ficou pendente ou dependendo de projetos e ações humanas, mas toda ela foi projetada, arquitetada e foi revelada pelo próprio projetista que é Deus, tá? Não veio de nenhuma ideia nem ideologia humana, mas do próprio coração de Deus. Deus, ele mesmo forneceu o modelo da sua igreja. Deus sempre determina que o homem faça algo em cooperação com ele e ele fornece sempre o modelo que deve ser seguido. Quando Deus ordenou que Noé preparasse a arca, ele não deixou sob a responsabilidade de Noé o material, não deixou o molde, nem as medidas por conta de Noé, mas ele mesmo determinou tudo nos mínimos detalhes. Também quando Deus ordenou Moisés que preparasse também construísse o tabernáculo, ele deu as orientações específicas, detalhadas de tudo e enfatizou todas as coisas em pormenores. E ele disse, atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado lá no monte. E da mesma maneira, Deus mostrou para Davi sobre o risco de tudo para o templo que Salomão deveria construir. Ou seja, Deus, o arquiteto perfeito da sua igreja. E toda a história vem mostrando e que a mão dele vem projetando na plenitude dos tempos. Davi então falou para Salomão, tudo isso disse Davi por escrito e deram a entender ao mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. Em 1 Crônicas 28, versículo 19. Assim Deus, dessa forma, ele revelou o modelo da igreja, o qual ele havia mantido em oculto no coração dele. E importa, irmãos, que por tudo isso nós venhamos nos regozijar e agradecer ao Senhor. Deus revelou o modelo da igreja através do Espírito Santo. Quando a igreja estava lá no Pentecoste e se levantou com grande poder, ele disse, é desta forma que eu quero a minha igreja. Eu quero a minha igreja de pé e com poder. E ele derramou um poder maravilhoso sobre a sua igreja, lá no dia de Pentecoste. Não existem livros, não existem ordens, orientações sobre a forma como ela deveria ser edificada. O próprio Jesus Cristo ensinou muitas coisas e disse, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16, versículos 12 e 13. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo tomou a direção de tudo e a Igreja Apostólica surgiu em pleno funcionamento, com os mistérios em ação, com os dons operando, com um crescimento glorioso e notável. E dessa maneira, a Igreja em Jerusalém tornou-se o padrão para todos os tempos. Nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre eclesiologia, soteriologia, no decorrer de outras aulas. E vamos ver, irmãos,
que de maneira gloriosa e tremenda, o Espírito Santo, ele executou esse projeto com excelência, como lhe é devido, como lhe é próprio. E nós estaremos nos alegrando, aprendendo um pouco mais da palavra nessa disciplina que inicia-se agora, de Teologia Sistemática 3, que é Eclesiologia e Soteriologia. Que Deus possa abençoar meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor com as ricas bênçãos do céu. E tão logo Deus permita, nós estaremos juntos para poder compartilhar um pouco de conhecimento mais e de saberes e também aprender com a palavra do Senhor. Continuamos com o nosso livro-texto e nos reunindo e agradecendo a Deus que Ele nos proporcionou este tempo agradável, que nós possamos nos alegrar, estar com o coração aberto para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer e a nos esclarecer através da sua palavra, através dos materiais que eles estão sendo, que já estão disponibilizados, o livro Stanley Horton também, como todas as outras que também nós estaremos utilizando, palestra em teologia sistemática, também trabalhando com Bergstein, também trabalhando com o Gruden, com Erickson, e um pouquinho de cada um nós vamos estar pesquisando e utilizando, como hoje também nós estamos aqui trabalhando, e eu glorifico a Deus pela vida destes homens que dedicaram a sua vida para aprender a palavra e também nos dá essa base também teológica que nós estamos aqui compartilhando e desfrutando destes conhecimentos acadêmicos e ampliando esses saberes para que nós possamos também, de acordo com a palavra nos diz, no momento que nos pedirem a razão, responder com entendimento, com conhecimento e graça e direção no Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e amados ouvintes da palavra do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.